Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Constante Mudança na Eternidade. Aqui comigo estão a Karen, a Sayuri e o Rogério. Olá a todos os ouvintes, eu sou a Karen, eu sou membro da Rap Science. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom dia a todos, meu nome é Rogério, eu sou membro da Rap Science desde 2014. É isso aí, obrigado pessoal, agradeço aos ouvintes também. E hoje é um tema um pouco filosófico, a gente foi estamos na pegada, faz tempo até, que a gente não fala de nada filosófico, a gente tem sido mais concreto, e é do livro As Leis da Perseverança, e a gente considerou que foi um tema, que é um tema importante para esse momento que a gente está vivendo agora, que há muitos valores que estão sendo perdidos ou sendo esquecidos, valores divinos ou a questão da espiritualidade, enfim, o mundo está infelizmente tendendo ao materialismo. E a gente está buscando combater isso através desse episódio também. A gente começa com um primeiro tópico que é: a humanidade não segue em linha reta. Atitudes corretas vividas na história tornam-se sabedoria para a humanidade. O mundo é uma espécie de campo de provas, um lugar para aprender várias lições. Visto desse ponto de vista, eventos cruéis e incoerentes podem ocorrer por determinado período de tempo. Só que depois que terminam, as pessoas começam a refletir sobre eles e contemplam ações que foram corretas, fazendo com que se torne sabedoria para a humanidade. Portanto, o que é correto, às vezes não pode ser entendido naquele momento. Quando examinamos a história, é difícil ver nela um desdobramento lógico. Em vez de ser construída logicamente em linha reta, a história parece consistir tanto de construção quanto de destruição. É isso aí. Tem vários temas aí nessa sessão. A parte que ele fala assim, quando tem algo ruim ou algo trágico acontecendo, ele fala que acaba, né? A gente não pode esquecer isso. O que está acontecendo agora, essa situação, ela vai acabar também. Uma hora ou outra vai acabar. E quando ela acaba, a gente começa a entender o que realmente aconteceu. Por isso que agora não é hora da gente se desesperar ou buscar querer ficar entendendo tudo o que está acontecendo. A gente tem que fazer é ficar calmo, buscar viver da melhor maneira possível e esperar passar. Aí, o que a gente pode fazer agora é esperar, não esperar sentado sem fazer nada, mas ter paciência para que essa noite passe e o sol nasça novamente. É aquele ponto que a gente até comenta em episódios anteriores, a gente já falou isso, né? Em como que você vai se comportar perante situações diversas, né? Você pode escolher ou ficar desesperado, né? Que é muito por instinto, pelo emocional, assim, ou dar um passo para trás, se acalmar e o que você pode fazer de forma lógica e racional, né? E a gente já até comentou várias vezes que quando você age de forma mais racional, você escolhe a razão, você consegue ficar mais calmo, consegue organizar melhor os pensamentos na sua cabeça para fazer as coisas, né? Enquanto se você for pela emoção, assim, pelo instinto, você age assim, com que as coisas que vêm da sua cabeça, sem julgar se está certo ou não, assim, e pode ter outras consequências, né? Sim. Uma emoção que tem muito hoje é a questão do medo. Eu acho que o medo é uma emoção muito presente, infelizmente divulgado pela mídia, né? A mídia está sendo criminosa hoje, está tendo muita informação negativa, está colocando muito medo na cabeça das pessoas. É por isso que nesse momento a gente precisa de um pouco mais de razão, como a Karen comentou, e de espiritualidade também, de fé, de crença em Deus, de entender a questão, como foi comentado pelo mestre Okawa nesse trecho,
que essa Terra, esse planeta é uma escola da alma, é um campo de aprimoramento. Aqui não é um lugar perfeito. Aqui é um local, esse planeta, em que tanto coisa boa como ruim pode acontecer. Não é algo em que só acontece coisa boa. Onde só acontece coisa boa é o céu. Por isso que é o céu lá. Aqui acontece de tudo. Epidemia pode acontecer e já aconteceu muitas vezes. Só que a questão é como a gente vai se comportar nessas situações. Esse acaba sendo daí o ponto-chave. Então, de maneira alguma a gente nega que isso aconteça. A gente não fica só pensando positivo. A gente é realista também. A gente sabe o que está acontecendo. Só que isso já aconteceu. Você vê, por exemplo, a peste negra que teve na Europa. Teve um monte de peste. A China ela é um país que tem um histórico de pestes. E a Europa também, enfim. Já aconteceu já. Teve o SARS também recentemente, que é aquela gripe. E, assim, vai acontecer. Infelizmente, muita gente vai sofrer, vai ter várias perdas, só que vai acabar uma hora. A gente não pode perder essa perspectiva. Acho que de alguma forma é assumir que a gente está nesse campo de treinamento, Sim, né? E que esses cenários de construção e destruição, ele é normal, mas é um indicador de que as coisas estão evoluindo e que podem evoluir assim para ou para construir alguma coisa ou para destruir alguma coisa, mas isso leva você a refletir, a olhar para trás e ver assim o que foi feito para que agora isso tivesse chegado numa construção, ou o que foi feito para que chegasse num cenário de destruição, né? Então tudo isso leva a uma autorreflexão, né? E levando essa autorreflexão e também somando isso ao conhecimento e desenvolvimento também, você consegue juntar todas as pecinhas, né? Para você, de novo, construir ou destruir, né? Evolução, né? É aprimoramento também de cada um. Sim. Eu acho que esse trecho eu tava lembrando agora que esses dias eu vi um meme que a pessoa falava assim: como é difícil estar vivendo um momento histórico, né? E eu acho que é bem isso assim que a Gabriela falou, que às vezes a gente fica querendo entender logo o que tá acontecendo, mas quando a gente pensa na história, assim, na história da humanidade, a gente às vezes só consegue entender uma coisa olhando todo e depois de um tempo. Então, assim, acho que é esse sentido, né? De que agora o melhor que a gente pode fazer é tentar passar por isso da melhor forma que a gente puder, né? Não tá sendo fácil. Mas, assim, também não querer ficar achando, entender já logo os motivos ou todos os desdobramentos, porque isso é uma coisa que acho que a gente só vai conseguir, talvez, entender daqui a um tempo, né? E olhando, um panorama maior, assim, né? Porque gera uma certa afobação daí. A gente começa a ficar inseguro. Mas é aquela frase: a vida não é feita para ser entendida, a vida é feita para ser vivida. E a gente está vivendo a nossa vida agora. Realmente, muita coisa a gente não vai entender. O Mestre Okal, ele tem falado, tem buscado a opinião de vários espíritos, tem publicado a opinião dele também. Só que vai levar um tempo para a gente conseguir entender. E tem hora que a única coisa que tem que fazer é ranger os dentes e suportar. Não tem outra opção. É só essa. E aí, ranger os dentes? Ranger os dentes não, como é que fala? Ficar assim, ó. O bruxismo, assim. Ranger os dentes, você fica... É igual quando você tá com, sei lá, você tá fazendo atividade física. Não ranger os dentes. Me dá dor de cabeça. Tá bom, então você deve aguentar sem ranger os dentes. Porque vai te dar dor de cabeça e vai ficar pior daí, é verdade. Então o que a gente tem que fazer agora é suportar e evitar ranger os dentes para a saúde bucal, porque o seu dentista não sei se está aberto. Não, mas é isso, tem que ter consciência que na humanidade tem a construção e a destruição. No livro As Leis do Sol, o Mestre Okawa fala sobre isso, que é a criação, o pleno desenvolvimento, aí no caso o envelhecimento, a degradação e o fim. Isso, numa mensagem espiritual recente, foi falado que existem deuses, vários tipos de deuses. Claro, o Cantar é o Deus Supremo, mas embaixo dele tem outros
anjos, seres espirituais. Existem seres que são especialistas em trabalhar no processo de criação e desenvolvimento. Então eles são os deuses que dão vida. Só que tem outros que eles são especialistas na decadência, que é a degradação e a destruição. Então ambos existem seres também especialistas nos dois. Ou seja, a criação, o pleno uso, a degradação e o fim fazem parte. Não é nenhum nem outro. Os quatro estão aí. Você vê esse princípio em várias áreas da vida. O Shakyamuni Buda falava nascimento, envelhecimento, doença e morte. Pode ver. Você nasce, aí você vai envelhecendo. É o processo de criação e evolução. Aí você adoece e morre, que é a parte de degradação e fim. Tudo é assim. O humano é assim, a humanidade é assim, o planeta é assim. A gente tem que aceitar isso. É o que ele fala no Leis da Perseverança. Nunca foi em linha reta a humanidade. Não é uma conta de matemática. Você bota A mais B vai dar C. É um balacobaio, sei lá como é que fala. É um balacobaco isso aqui. É coisa de doido, entendeu? É tudo instável. Mas é interessante isso, porque se a gente pensar que a gente tem esse pano de fundo que cresce e depois cai... Então, e a gente está nisso, né? Então é importante reforçar ainda mais a importância do estudo, né? Do estudo e da nossa evolução também, porque se a gente está nesse pano de fundo que está em constante construção e destruição, se você não se reinventa também, se você não se adapta ao novo, se você não estuda também, você pode também você se torna passivo a essa situação de construção e destruição, né? Então então você tem que ficar sempre lá se reinventando e o seu passado se desconstruindo, mas você está construindo um novo eu, assim, sabe? Eu também enxergo dessa forma, assim, não somente da forma material do ponto de vista de eu vou nascer e vou morrer. Não, mas não, assim, eu tenho certeza que a Karen de 10 anos atrás, assim, já não é a mesma Karen de agora, assim, sabe? Então, assim como vocês, se vocês fizerem uma autorreflexão e olhar para o seu passado, tem muita coisa que você se reinventou, que você mudou, né? Então, isso também é importante ter em mente, essa evolução, essa autoevolução. Sim, e faz parte do processo, né? O Rogério tá com uma cara assim de que estou filosofando. O Rogério gosta desse assunto aí. Compartilhe conosco seus pensamentos, Rogério. Quando eu estava falando desse assunto, eu me lembrei do capítulo, acho que 5, né, das leis do Sol, que ele fala dos ciclos das civilizações, né? E assim, nunca assim, a gente está vivendo assim, na verdade, acho que é um fim de um ciclo, né? Porque ano passado sempre falou, era de ouro, aí começou com, né, esse ano começou bem difícil, né? Mas acho que assim, tudo que a gente está passando, na verdade, assim, vai vir uma coisa melhor, né? Acho que os valores vão mudar, as pessoas vão começar a buscar mais espiritualidade, né? Infelizmente, assim, a mudança nunca é assim, às vezes é traumática, mas faz parte. Sim. Toda mudança ela é acompanhada de dor, né? Não tem jeito. Toda inovação, toda transformação, a dor vem junto, né? Exatamente, né? Que nem a dor do parto, né? Tem a dor do parto, depois vem a vida. E que a gente está vivendo hoje, né? Com tudo isso daí, assim, também é uma transformação. Com certeza é início de uma nova era dourada, né? Que sempre, né? Foi falado muito ano passado, né? No Japão, quando eu estava no Japão ano passado, toda eles tocavam nesse ponto, assim, né? Só que a pessoa que venceu o concurso de oratória, assim, o tema dele era dourada. Legal, bacana. Né? Ele era o que menos sabia falar japonês, né? Mas ele acabou ganhando o concurso, né? Por causa do tema, acho que era mais pertinente com o momento, né? Sim. O que a gente está vivenciando agora é essa questão da Era Dourada mesmo. E a gente vai ver agora o desdobrar dela, né, daqui pra frente. Mas aceitar a situação acho que é importante, né? Aceitar e entender que há um processo maior aí em desenvolvimento. Isso aí, a gente vai pro segundo tópico, que é não ceda ao senso comum.
Continue afirmando o que é certo em vez de ceder aos valores contemporâneos. Tenho certeza de que haverá também no futuro vários momentos em que sentiremos que os julgamentos e valores deste mundo não terão sido corretos. Na nossa busca da verdade, mesmo que os julgamentos, decisões e avaliações deste mundo assumam uma forma diferente daquela que poderíamos esperar, nunca devemos pôr de lado aquilo em que acreditamos. Nossa atitude deve ser a de quem sabe que está sendo testado mais uma vez. Olhando para a história da humanidade, desde os tempos antigos, vemos que sempre houve pessoas que não abriram mão da verdade, mesmo que sua vida estivesse em jogo. Algumas foram depois avaliadas de modo correto, mas outras não foram reconhecidas e continuaram sendo vistas como hereges. Sem dúvida, muitas pessoas foram executadas e apagadas da história sem nunca ter sua honra restaurada. Mas acredito que tais pessoas cumpriram, à sua maneira, algum tipo de missão. Na presente era, também há muitas pessoas assim. O que importa é não acompanhar os valores contemporâneos, e sim continuar expressando o que consideramos certo. Essa questão é libertadora mesmo, a gente não precisa acompanhar os valores contemporâneos, a gente pode aprender os valores eternos, os valores divinos, e a gente aprende isso na Rap Science pelas palavras do Mestre Okal, e você próprio estabelece esses valores dentro de você, acredita nisso e vive dessa maneira. Isso é algo libertador, é o que está escrito na Bíblia, a verdade vos libertará. É nesse sentido, libertar a gente do senso comum mesmo, do que é normal, do que todo mundo está falando, o que todo mundo acha. Não necessariamente o que todo mundo acha, o que todo mundo está falando é o que é certo. A gente comentou no início da mídia, que a mídia propaga muita informação errada, né? Você liga a TV hoje, você assiste 10 minutos, você entra em choque, você fica desesperado. Mas não necessariamente isso é a verdade. A gente acaba muitas vezes sendo manipulado também pelo que está sendo falado, que está sendo divulgado. E é por isso que a gente ter os nossos próprios valores é muito importante. E esses valores, na verdade, são eternos, não é algo que a gente não precisa necessariamente acompanhar o senso comum. A gente pode criar o nosso próprio senso de valores, as nossas ideias, os nossos princípios, claro. A gente cria isso estudando e aprendendo os ensinamentos, e aí dessa maneira a gente vive. A gente pode viver de acordo com os nossos princípios, os nossos valores. É a nossa mente, a gente controla ela. E é assim que é importante que a gente viva a nossa vida. Porque muitas pessoas que tinham valores corretos foram o Galileu, por exemplo. Ele estava correto. O Jesus também, o que ele falava era certo. Sócrates, só que eles foram mortos, você vê? Teve que negar a filosofia que estava correta, no caso do Galileu. Não necessariamente o que está sendo falado hoje é o que é certo. Existem valores que vão muito além do hoje ou do que é normal. É uma ruptura. Opa, desculpa. Não, é só uma ruptura contra o senso comum, né? Como a gente consegue? Não, é o que eu fico pensando aqui. Como que a gente... Qual que é a linha tênue, assim, entre você defender um valor seu indo no sentido contrário do senso comum, e a partir de que momento você fala não, eu acho que o senso comum na verdade é uma construção de uma nova coisa, assim, sabe? Que teve uma destruição e está construindo outro, e aí isso também está ligado ao valor contemporâneo. Não sei se eu consegui me fazer entender assim nessa pergunta. Eu posso repetir. Não, acho que dá pra ver. Eu vou tentar responder com um exemplo, ver se seria isso. Você tem hoje, por exemplo, a questão da inteligência artificial, que é algo que fala que vai substituir o ser humano. Isso é um senso comum. Você fala, não, o ser humano vai ser substituído por máquina, enfim. Só que tem tipos de trabalho, por exemplo, trabalhos criativos ou trabalhos até mesmo religiosos, que eles têm que ter uso do ser humano. O ser humano, ele tem determinadas habilidades que só ele consegue ter. Então, o senso comum fala que o ser humano pode ser substituído por uma máquina, mas ele não pode. Tem certos trabalhos que não podem ser.
Porque o senso comum acaba tratando o ser humano como uma máquina. Como se a gente fosse só um mero robozinho ali que está vendendo a hora para ganhar dinheiro e viver. Isso é um senso comum. Mas a gente sabe que tem a questão do espírito, tem a questão da missão de vida, que é algo que vai muito além. E, por exemplo, a filosofia comunista. Pode ser que ela seja o senso comum mesmo. Mas aí a gente pode pensar, será que é o início de uma era ou a destruição de outra por causa da filosofia comunista? Não, ela está errada. De qualquer momento ela está errada. Porque ele está indo contra os princípios divinos, do esforço, do aprendizado, enfim. O aprendizado, o estudo do ensinamento e essa comparação é o que dá força para a gente conseguir discernir um do outro. Entendi. Tá, então o que nos ajuda aí a discernir uma coisa da outra, do que é o cenário de construção e destruição, e eu tenho que me adaptar com eu entender que o meu valor está correto e que eu vou contra o senso comum, seria esse conhecimento, então. Para você ter um parâmetro como se fosse uma métrica, né, de decisão, você poder conseguir decidir. E ouvir palavras de seres superiores, seria isso. Por exemplo, o Mestre Okawa é o Ser Supremo, a consciência de Alcantara, ouvir essas palavras porque eles estão vendo de cima. E ele também convoca outros espíritos para falar sobre o que está acontecendo. E a gente ouve, lê isso porque não é a perspectiva nossa, é uma perspectiva de cima. E aí, dessa maneira, a gente consegue tirar as nossas próprias conclusões. Se tiver certo, ótimo, e se tiver errado, a gente faz reflexão e vai aprendendo e melhorando. Mas se não tem esse parâmetro de referência, não tem como. É igual você andar sem mapa. O Mestre Okawa fala, os livros que ele publica, as palestras dele, são um mapa, para você conseguir se orientar. Se você não tiver esse mapa, porque você está perdido, você tem um mapa é uma coisa, mas você está perdido sem mapa, aí, não tem o que fazer, né? Você nem sabe que tá perdido, né? Começa por aí, né? Você vai ficar dando volta em círculo, mas aí você tem um mapa, você fala, opa, peraí, tô no caminho errado, ou isso aqui, eu preciso voltar para lá. Tem que ter uma referência, um mapa, e no caso essa referência, esse mapa é a verdade, é um ensinamento. Entendi. Essa coisa assim de ir contra o senso comum, né, eu acho bem difícil, né? Mas acho que a gente precisa ter assim, um pouco assim de bom senso. Para não soar arrogante, né? Você tem que saber assim observar assim as pessoas, o momento, né? Porque se você assim fica arrogante, eu sou a verdade, né? Você é a verdade e se me despreza, você vai ser visto como um fanático, né? As pessoas podem olhar, isso aí e geralmente assim algumas seitas que fazem manipulação faz a pessoa acreditar que só ela tá certa, que o mundo tá errado. Né? Então, assim, quando a gente fala em contra o senso comum, a gente tem que ter, assim primeiro a gente tem que ter convicção, né, que a gente está fazendo é certo. Mas a gente também não pode, assim, querer impor. Tem que tomar cuidado para não ter uma atitude, assim, arrogante. Nem extrema, né? Você tem que saber observar as pessoas, saber ouvir, saber respeitar, né, mesmo que a pessoa esteja errada. E aí a pessoa vai saber te ouvir. Mas se você for pessoa, eu tô indo com o senso comum, eu sei a verdade, isso pode ser assim, as pessoas podem ver você como, sei lá, uma pessoa fanática. Uhum. Sim. É aquele conceito lá de que para você se tornar influente, você tem que também se fazer ouvir, né? Então a pessoa tem que querer te escutar também, né? Então, como que você consegue influenciar? Então tem esse ponto também. É importante sim, saber escutar as pessoas, né? Acho que a maioria assim, é fácil falar, né? Parece até assim, até uma coisa meio assim. Mas na verdade é difícil escutar as pessoas. A gente só quer falar o que a gente pensa. Né? Nisso de eu tô indo contra o senso comum e você querer impor, você pode estar atrapalhando, na verdade. Então você tem que assim ter assim seguir o caminho do meio, assim, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. E isso é muito difícil. Assim, isso varia, assim, não tem um padrão. Cada situação, assim, é diferente.
para cada pessoa é diferente, para cada momento você tem que falar tal coisa, e para tal pessoa às vezes você não pode falar tal coisa, você tem que saber, você tem que usar muito bem as palavras. Você tava falando, eu lembrei de uma frase que a mente ela é igual um paraquedas, só funciona quando tá aberta. É um pouco disso, né? Se a gente não tem a mente aberta, ela não vai estar funcionando. O próprio Mestre Okawa também, ele sugere que a gente leia os livros dele, leia outros livros de outras pessoas que muitas pessoas estão lendo, jornal, para ter uma ideia da sociedade como um todo também, para realmente evitar o que o Rogério comentou de ser fanático ou só ter uma perspectiva. O Mestre Okawa pode ver, ele fala sobre uma série de assuntos e ele também incentiva a gente para ouvir e ter a mente aberta mesmo, para ouvir outras perspectivas. Até no livro Ame, Nutre e Perdoe ele fala que quem não consegue se relacionar com quem pensa diferente tem a mente muito estreita. Então a gente tem que ter essa mente aberta mesmo para entender uma série de princípios, mas sempre sabendo o que é certo daí. Eu acho que foi interessante, né, Rogério, levantar esse ponto, né, porque realmente, como o Rogério disse, você sabe o que é certo, você tem firmeza nisso, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se expressar também, né, porque ainda mais no mundo que a gente vê hoje, tanta polarização, as pessoas não querem conversar, elas querem só provar pontos, então acho que deixar essas pontes em aberto é muito importante, ainda mais nesse momento. Tipo, saber o que é certo, mas ter cuidado. Ter bom senso, né, que o Roger comentou. Eu acho que assim, quanto mais a pessoa quer provar que ela tá certa, mais no fundo, ela tá insegura. Né? Porque quando você tem convicção, você não precisa ficar se mostrando, né? Você vai saber o momento certo de falar e de divulgar mesmo assim o que é certo mesmo. Mas aquela pessoa que fica toda hora querendo impor opinião, no fundo, ela não tem segurança disso. Acaba usando força, né? Usa outros meios, né? Não usa argumentação e tranquilidade. Isso, ela no fundo, assim, ela tá insegura dela mesma, mas ela quer mostrar pros outros que ela tá segura. Aí fica feio, hein? Né? Hoje, assim, como assim, a comunicação, hoje, assim, internet, rede social, assim, isso acaba ficando mais claro ainda. Sim. A pessoa bota 1000 coisas no mesmo assunto, né? Assim, rede social, fica assim, uma pessoa chata, né? A gente vê muito isso, né? Acho que você já deve ter gente conhecida e que talvez faça isso, né? Quer impor opinião política, quer mostrar que sabe de algum assunto, mas no fundo você vai ver, você vai conversar com ela, ver que é muito superficial. E por isso se comporta dessa maneira, né? Exatamente. Porque quanto mais você aprofunda, né? Acho que até ali num livro, né, não lembro que livro que era, mas à medida que você vai assim, se aprofundando na sua espiritualidade, mais você fica mais reservado com você mesmo. Você mede mais as palavras e o que você vai falar, né? O que você vai falar, com quem você vai falar. Você começa a ser mais comedido. Sim. É o Strong Mind, não é? Eu não lembro o que era, mas... ele fala. Você vai aprendendo, você vai estudando, você começa a falar menos, né? A sua tendência é ficar mais calado mesmo e só... Porque daí você começa a entender o poder da palavra. Então você não vai usar de qualquer jeito, né? Quem não entende o poder da palavra, fica usando. Mas quem sabe a força, usa de maneira mais consciente daí. Exatamente. É isso aí. Bom, agradeço a presença de vocês. Foi um tema filosófico, mas eu acho que a gente conseguiu incorporar ali elementos concretos para facilitar o entendimento. Agradeço a presença de todos, da Karen, da Sá e do Rogério. Muito obrigado. Agradeço aos ouvintes também. Quem puder compartilhar e curtir esse episódio, por favor, de maneira que mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Valeu! Muito obrigada, pessoal, por nos acompanharem até aqui. E me responda aí agora nos comentários. Qual que é o senso comum que você já enfrentou? Boa. Vamos responder aí, pessoal. Vamos responder. A Karen quer saber. Eu quero saber. Obrigada a todos por acompanharem sempre a gente. E Gabriel, Karen e Rogério pela companhia. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. É isso aí.